Oi, gente, estamos entrando aqui ao vivo, né? Tivemos um probleminha com a nossa conexão da internet. Eu acredito que talvez agora normalize. A gente estava bem no início, no meio da nossa live, mas teve esse probleminha com a conexão. Eu não sei o que houve, mas enquanto isso a gente vai reconectando aqui. Oi, Emelinha, bem-vinda de volta. Não sei o que houve, né, com a nossa internet aqui, mas estamos de volta, né? Vamos dar continuidade. Enquanto isso, eu vou convidar o pessoal novamente. Cadê? Sinara. E infelizmente eu não sei o que houve, eu não tive nem como salvar a metade da live, né, que a gente estava. Mas enquanto o pessoal vai chegando, né, vamos aguardando aqui. Vamos lá. Sinara, oi Sinara. Boa, Nádia, bem-vinda novamente. Eu não sei se Sinara tá perguntando aqui se caiu. Oi, Bo, voltei. Eu não sei o que houve. Deu uma Né? Deve travadinha, ter né? sido. Não tô ouvindo você. Não. Não. Será Ah, que é o seu volume? foi o meu fone. Tá me ouvindo agora? Tô. Eu tava Acho que eu ouvindo tô me você ouvindo. falar, você tava falando e sua voz começou a acelerar muito. E aí caiu a conexão. Pronto, agora tá ok? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Pronto, então a gente continua. Vamos fazer só o seguinte, né? Porque como a gente perdeu a live do início, eu vou só voltar aqui rapidinho e explicar. Gente, quem está chegando agora, né, e que vai assistir essa live, a gente começou a live falando justamente sobre a origem do perispírito. Que o perispírito foi um termo criado por Allan Kardec, mas outros povos, como os romanos, os gregos, os egípcios, né, na Cabala, já falavam-se desses corpos espirituais. Na doutrina espírita, né, a gente fala do perispírito. E o que seria o perispírito? O revestimento do espírito, né? A gente tem essas três imagens, que é o espírito, uma forma de luz, o perispírito, que vai estar revestindo esta luz, né? Não tenho como apontar. E embaixo de mim, esses dois pezinhos, seria o nosso corpo físico. Ou seja, o que está, né, animando esse corpo físico é esse serzinho de luz aqui, né? O nosso corpo perispiritual. E aí a gente entrou na outra parte, né, Cário, que foi o que você estava Isso. explicando. Você explicou a respeito da Trindade, rapidinho. Isso. Eu expliquei com relação a essa trindade universal que a gente tem, que a gente estuda na doutrina espírita, né? A Amélia falando aqui que está com saudade do ESG. E é verdade, a gente estuda bastante isso no ESG. Então, a trindade universal é Deus, criador de todas as coisas. Ele cria um princípio espiritual que dá origem a todos os espíritos e também cria o princípio material, né? Que dá origem a toda a matéria existente no universo, Uhum. né? Que é o fluido cósmico universal que vai originar todo tipo de matéria. O perispírito, ele vai ter, vai vir também, né? É uma variação desse fluido cósmico universal e vai revestir o espírito. Mas é uma Uhum. variação que ocorre de acordo com o globo, com o planeta que você está. Ele vai ter o perispírito, as características energéticas desse planeta. E eu estava mandando você para Júpiter. Aí eu achei que você tinha ido para lá, né? Eu fui pra lá, por isso que saí as da live. Mandei você para lá para dar o exemplo de que lá você teria que ter uma outra constituição perispiritual, justamente porque é um outro orbe, é um outro globo, já é Isso. um planeta feliz, né? E aí o perispírito ele vai guardar também características de acordo com o grau de adiantamento moral do ser. Né? Quanto mais Isso. adiantado moralmente, mais esse perispírito vai ter as sutilezas fluídicas desse planeta em sua Que constituição. pau. Quanto mais denso for uh, a pessoa em termos energéticos, o perispírito também vai ser da mesma forma, né? Mais Isso. grosseiro por conta dessa moralidade. E a gente estava falando aqui, Beto, que ele é o intermediário, né, entre espírito e corpo físico.
Você poderia trazer Isso. mais informações para a gente com relação a isso? Então, eu vim de Júpiter agora. Mas brincadeiras à parte. Então, gente, o perispírito, né? Ele serve de intermediário do espírito. Eu acho que eu vou voltar aquela imagem de novo, né? Ima tá rindo aqui, a Melinha da piadinha de Júpiter. A passadinha de Júpiter. Então, gente, eu vou recorrer novamente a essa imagem. O que que acontece? O nosso espírito, ele tem uma matéria muito sutil. Como o cara explicou na Trindade, né? Ele é de uma matéria muito sutil e por ele ter uma constituição muito rarefeita, muito sutil, muito iluminada, e a matéria onde estamos aqui é muito, muito pesada e tem uma constituição um pouco mais densa, o perispírito ele precisa de um intermediário. E o que vai ser esse intermediário? O perispírito, né? Ele que vai fazer essa conexão tanto do espírito com a matéria, como a matéria também nesse contato com o mundo espiritual. E o que que acontece? Quando o corpo físico tem uma reação, né, externa, o perispírito ele vai sentir que vai passar pro espírito. Quando o espírito quer fazer uma reação no corpo físico, ele primeiro tem o primeiro início, né, o disparo, que passa pelo corpo perispirítico, que está aqui no meio, e reage no corpo físico. Então, o perispírito ele tem essa característica, né, de justamente fazer esse intermédio que o nosso espírito necessita, assim como o nosso corpo e a matéria necessita também, né? Deu para entender? E ele é muito importante nos fenômenos mediúnicos, né? Mediúnicos, justamente, né? O que as pessoas falam que a comunicação, o espírito entrou no corpo, né? Não, o espírito ele não entrou no corpo, né, gente? É mente com mente, é um processo de intermédio, né? Ou seja, Isso. existe um veículo de comunicação. E neste veículo eles usam o quê? A mente, né? É mente com mente o processo. Usam esse processo energético do fluido cósmico universal, né, que vai fazer esse processozinho aí do campo magnético e todo um processo. Aí é um outro assunto, né, cara, que a gente poderia estar fazendo aqui. É, porque o perispírito ele vai participar de todos esses Esses fenômenos, né? Porque fenômenos. o fenômeno mediúnico vai requerer isso, como você estava dizendo, essa expansão perispiritual para que perispírito com perispírito se interliguem e E a se liga. comunicação aconteça. Acontece. Da Além mesma das forma, aparições, né? isso, além das Das aparições também. aparições, a questão do, eu vi um fantasma. Não, você não viu um fantasma, você viu o corpo perispirítico daquela pessoa, né? É o que é o e lembrando que, não, isso eu vou falar mais à frente. Eu sou muito acelerado e eu deixo e eu vou atropelando. As obsessões também acontecem por ligação perispiritual, né? Justamente, As isso, obsessões. E isso. muitos E outros muitos outros, o fenômenos. fenômeno Quando a gente olha materiais também, que, gente, como é me ajuda o termo? de materialização, Materialização, né? sim. Vai ser utilizado pelo espírito, a matéria, esse processo, né? Quando a gente dorme, quem se desdobra é o Espírito, então, e outros, perispírito. o perispírito, isso. E muita coisa, né, gente? É porque a É. internet pra mim trava um pouquinho aqui, viu, gente? Desculpem aí. E quais são, né, Caio, as propriedades, né, desse perispírito? Ah, essa é uma parte bem legal, porque ela faz com que a gente entenda esse, esse revestimento do espírito, que ele é tão versátil. Na verdade, Uhum, ele é muito versátil. Então, ele possui algumas propriedades para a gente entender como é que ele funciona em todos esses fenômenos, como é que ele muda de planeta assim, e se transforma e coisa do tipo. Então, uma das primeiras propriedades é a da visibilidade. E o próprio nome já isso. diz, né? O próprio nome já diz, se tornar visível. O espírito se condensa de uma forma ao ponto que ele se torna perceptível a visão de outros desencarnados e até mesmo encarnados. Então, é tornar-se visível. Essa é uma das propriedades dele através dessa condensação. Quanto mais ele vai se condensando, mais visível ele se torna. Eu gosto Uhum. muito de citar o exemplo do vapor de água, né? O vapor está ali, quanto mais se condensa, se torna água, mais se condensa, Vira se cubinho de torna gelo. gelo. E aí a gente consegue perceber ainda mais. A tangibilidade é uma outra propriedade do perispírito, né, que no caso ele se torna sólido, como o próprio nome diz, se torna tangível, né? Uhum. E isso a gente
lembra e a gente recorda, na verdade, a passagem de Cristo, quando ele apareceu. Em alguns momentos ele ainda não poderia ser tocado, lembra que a gente estudou isso aqui? Então, Uhum. porque o perispírito estava perceptível, mas não totalmente materializado, e também em outros momentos já estava materializado. E para isso ele se utiliza das energias do ambiente, energias de possíveis médios que estejam ali, que é o Estejam ali. ectoplasma, né, que ajuda a fazer essa condensação espiritual, Uhum. perispiritual. Uma outra propriedade também é a plasticidade. É por isso que ele consegue se transformar, ele consegue se moldar, né? Uhum. Quando há necessidade. E isso muito ocorre por conta da força da vontade, por conta da mente. Um Uhum. espírito muito perturbado, que esteja, digamos assim, com a carga muito retraída, às vezes depressiva, se ele não tomar cuidado, ele vai se reprimindo e retraindo de uma forma ao Isso. ponto de se tornar um Ovoide. ovoide, não é isso? Então, veja a capacidade plástica que um perispírito possui, né? O Ah, espírito isso. continua ali, a centelha, mas ele acabou se transformando de uma forma assim muito drástica. Uhum. Uma outra propriedade também é a transfiguração, que é essa capacidade de se tornar luminoso e, digamos assim, se demonstrar alguns aspectos, assim, algumas características fisionômicas, né, Isso. através dessa transfiguração, seja tanto ele desencarnado como o encarnado também. Muitas vezes, numa Uhum. uma aproximação espiritual, alguns médios demonstram essa transfiguração. Você começa a meio que ver uma transformação é, na própria Facial, né? fisionomia da Isso. pessoa por conta dessa expansão perispiritual e essa transfiguração. Uhum. Uma outra propriedade também é a bicorporeidade, né, que é justamente estar em dois Dois lugares ao lugares ao mesmo mesmo tempo. tempo. Mas seria Eurípides, assim, Francisco de Assis, isso. O Santo Antônio de Pádua Santo Antônio de também. Pádua. Agora não vamos confundir assim, ó. Não é que o perispírito ele se desdobra em dois, né? O Uhum. fenômeno aí é bicorporeidade. No caso, a pessoa que tem essa predisposição, que são raras, né? Raríssimo. Acho que nem tem Porque mais, né? é, o corpo físico ele está ali presente e pelo desdobramento perispiritual, o perispírito aqui ele se torna tangível, materializado. Então é como se a pessoa tivesse presente, na verdade ele está, né, em dois lugares ao mesmo tempo. Aconteceu com Santo Antônio de Pádua, ele estava na Itália e o pai dele estava sendo julgado em Lisboa, em Portugal, Uhum. né, julgado de um assassinato. Ele conseguiu se desdobrar e apareceu materializado lá em Portugal, né, e conseguiu livrar o pai da condenação, né? Então, e ele foi visto tanto na Itália quanto em Portugal ao mesmo tempo, né? Aconteceu com Eurípides Barçanufo também, né? Uhum. Na escola, enquanto ele estava dando aula, teve um momento que ele parou e ficou concentrado ali na sala. Os alunos já sabiam dessa predisposição que ele tinha e eh, ficaram quietinhos, né? Contribuindo com o processo. E ele estava Isso. ajudando uma outra pessoa, não sei se foi num Foi um parto, um parto parto, e né? parto. E outras coisas também, né, que eu acho que ele já fez, Nesse né? sentido. Como uma vez também que ele se desdobrou para poder fluidificar uma água, né? Que ele tinha entregado um remédio para uma pessoa, levar para a irmã, e aí ele acaba perdendo, e aí ele pega uma água, né? E aí ele acaba dormindo, alguma coisa assim, e o Eurípides acaba fluidificando essa água, e fala, nossa, não sabe o trabalho que me deu, e outras coisas. É, Tem a muitas Melinha, passagens, né? a Melinha comentou aqui que Eurípides Barçanufo se desdobrava facilmente. É isso É, mesmo. e a A Laine disse, Laine, ela disse, gente, nossa, preciso melhorar a minha forma de pensar. A tendência é depressiva, então me preocupei vocês falarem em chegar a uma forma void. Lembrando que isso é um estado de culpa, né? Depende. Porque culpa. assim, gente, a gente também não pode, né, digamos assim, Generalizar. generalizar para uma situação de tipo, qualquer sentimento inferior você vai chegar no estado de desequilíbrio. Claro que tudo que foge um pouco do nosso normal é um desequilíbrio. Mas se o seu se o seu sua tristeza, a depressão, ou coisa A do tipo, seja persistência, né? persistência é muito contínua Recorrência. e você se gosta de se manter ali ou não busca sair disso, né? Você realmente vai estar afetando o seu corpo perispiritual, né?
mas a gente vai até falando um pouquinho até como isso acontece, né, cara, mais à frente também. Tem até, eu lembrei aqui de um livro que fala sobre isso, a experiência que aconteceu com Santos Dumont, né, que Hum, ele acabou se tornando, um ovoide. isso, no plano espiritual. O nome do livro é Ícaro Redimido, né? É uma experiência É. bem interessante, um livro bem interessante de se ler. Bom, uma outra propriedade é a penetrabilidade, que é justamente o perispírito conseguir atravessar, né, Uhum. todas as superfícies, né, lembrando que atravessa porque o espírito já aprendeu a fazer isso. Existem os Isso. bloqueios mentais, né? Lembra de Ghost do filme, que ele demorou um tempinho para poder Aprender. aprender a jogar a moeda e a Isso. Em poder Violetas atravessar da a Janela parede. também, que ela tenta ela como jovem, ele quer aprender a volitar e ele atravessar a parede, ele se bate na parede e volta, sendo espírito, né? Tem Isso. também essa passagem Violetas da Janela. Uma outra propriedade é a propriedade de emancipação, emancipação da alma, né, que a gente chama, que é esse processo Do do sonho sono. que a gente se desdobra. Outra propriedade também, são várias, viu? Tem a densidade. A densidade é Uhum. justamente o peso. O perispírito, ele tem um peso. Por mais que ele seja mais sutil, mas ele o possui. E é o seguinte, quanto mais moralizado, quanto mais puro o espírito é, mais o perispírito é leve, sutil. Uhum. Quanto mais ah, cheio de imperfeições o ser é, mais o perispírito é denso, mais fica preso às zonas densas, né? E não consegue ir muito longe, né? Então o Isso. perispírito é meio que um cabresto, acaba regando a gente Verdade. e chumbando a gente ali naquela região que a gente precisa estar até se melhorar. E tem uma outra propriedade também, que é a luminosidade. Ela é inversamente proporcional à densidade, ou seja, quanto mais puro eu sou, menos denso eu sou e mais luminoso eu sou. Você é. Ou seja, Uhum. menos denso, mais luminoso. Até porque eu vou vibrar numa frequência maior, né? Então Uhum. eu vou ter mais luz. Quanto mais impuro, imperfeito eu for, eu vou ser o quê? Mais denso e menos luminoso. Por isso que é inversamente proporcional, né? Mais Isso. e menos o tempo todo. Agora, o perispírito também tem uma outra função, que é uma Uhum. função que dá a nossa individualidade, né? Isso mesmo, Isso, que é Albert. o modelo organizador biológico, que é justamente as características, né, que o nosso espírito, que o perispírito passa. Porque assim, a gente tem essa forma física aqui, porque o nosso perispírito tem essa forma. Algumas pessoas, né, falam, porque a gente foi a questão dos genes, né, a influência do pai e da mãe, a Hereditariedade. hereditariedade. Não tem nada a ver. Tem um pouco Tem influência, a ver, só tem que a ver, só que o espírito molda mais. Se ele tiver que ser de uma uhum, determinada forma, né, ele vai ser de acordo, né, com aquilo que o perispírito tiver, né, porque ele influencia, né, de acordo com a necessidade que aquele indivíduo necessite passar. Lembrando que quando a gente morre, né, e a gente chega do outro lado, a gente mantém as mesmas características de quando a gente estava aqui. Por quê? Porque o perispírito, né, é justamente esse molde, essa cópia, né? Na verdade, o corpo físico é uma cópia do perispírito, né? Porque o espírito em si ele não tem forma, né? Temos que lembrar isso. O espírito não tem forma, por isso imagem e semelhança de Deus. Quando se refere à imagem e sim, semelhança de Deus, não é no corpo físico, é o que as religiões confundem. Não é essa matéria aqui humanoide, mas essência divina, essa luminosidade, né? Essa luz que o Caio falou aqui. Então, quanto mais próximo ao negativo e à matéria nós somos, mais densos somos e menos próximo, né, dessa divindade nós chegamos, né, dessa luminosidade, né, porque a gente está muito próximo à matéria, né, e distanciamos um pouquinho daquilo que é divino. E aí a gente sente mais dores, adoece mais e está muito mais suscetíveis, porque quanto mais você vibra luz, menos doente você fica, né, menos as coisas materiais te atingem, porque você já está um pouco transcendendo, né, acima um pouquinho dessas energias. Você desconecta um pouco, né, de tudo isso. Deu para dar uma entendida, isso né, mesmo. Caio? Deu sim, Ave Maria. E aí a Isso gente entra no e outro ponto, né, Cris? Só mandar um beijo
para a Cris que entrou aqui, para A Ana, para Cris. o Mário, Maria. para Robert e também para Ilma. Eu não sei se a Ilma está aqui com a gente. Ilma, estamos te vendo, viu? Quer dizer, vimos que você entrou, né? A Janes também bem-vinda. E é isso, né? Então, quais são os sete corpos? Já vou dizendo, né? Quais são os corpos, né? Eu já falei os sete. Mas são É, muito mais, podem, né? Então, e, vamos lá. e é interessante porque esse é um assunto, esse aqui já é um assunto de um ESG mais evoluído, viu? Isso é. Porque a doutrina espírita vai se atualizando também e a partir de informações que vieram até pós-codificação, como as informações trazidas pelo espírito André Luiz, né? Nessa obra maravilhosa que Chico Xavier nos trouxe. Então a gente vai falar aqui dos Rapidinho, 7 Cairo. corpos espirituais, né? Só para lembrar também na questão da organização, do modelo organizador biológico, que o nosso espírito ele não tem sexo. Né? O que os espíritos vão falar na questão 200 e vai falar na questão 201 do Livro dos Espíritos, que o espírito ele escolhe a roupagem, né? Tanto homem como mulher, necessariamente para passar por seus processos de aprendizado. Mas o espírito ele não tem identidade de gênero que classificamos aqui. Então, essa ideia de homem e mulher é da Terra. No mundo espiritual não tem essa classificação binária de gênero. É uma coisa que criou e se estabeleceu aqui, que não tem nada a ver no mundo espiritual, tá bom? Vale, né, intensificar isso aqui. Até porque esse tipo de padrão, como você mesmo falou, é um padrão terráqueo, Terráqueo, né? Então isso. vamos ampliar as nossas consciências e entender que em outras dimensões, em Já tem outros um terceiro mundos, o sexo. universo é muito, Ou é quarto muito sexo, ou quinto grande sexo. e pensar dentro dessa caixinha, em pleno século XXI, já não dá mais, né, gente? Então, por Isso, favor. é isso. Então, os 7 corpos, Eu vou botar uma imagem aqui para você, viu, Caio? Não sei se vai aparecer bem, mas vai se te ajuda aqui pronto, não sei se nessa todo hora. mundo está conseguindo ler aí, mas é porque, pronto, aí, ó, os 7 corpos. Nós temos, como o Beto falou, né, o corpo físico, o perispírito e o espírito. Mas Kardec, Uhum, por uma questão de ah, talvez simplificar tudo de uma forma mais até coerente e deixar as coisas mais objetivas para a gente, ele acabou uhum, colocando todos esses outros corpos num só, que a gente chama uhum. de perispírito. Mas André Luiz, na sua obra, ele vem trazendo outras informações, né? E também o espiritualismo, ele já cita esses corpos, né? E Isso, a gente começa analisando então o primeiro. Não sei se dá para ler em cima, mas eu vou estar lendo aqui para vocês. O primeiro isso. primeiro corpo é o corpo inconsciente puro. Esse corpo inconsciente puro, ele é o próprio espírito, ele é a centelha divina, né? Nas outras filosofias, ele também é chamado de corpo divino ou corpo átmico, tá? Uhum, Mas corresponde à a centelha divina. É o eu cósmico, é o eu superior, é aquele princípio espiritual, a mônada, né? É o espírito, a centelha divina. É esse aí, ó, inconsciente puro ou espírito, tá? uhum, Para as outras denominações, corpo divino ou corpo átmico. Logo após ele, então, vem o inconsciente passado ou arcaico. Inconsciente passado ou arcaico, que também nas outras denominações ele é chamado de corpo búdico. búdico. Nesse corpo aí é onde ficam a vontade, a determinação, onde fica o desejo, né? Onde fica aquela força motriz que nos impulsiona. Ele Uhum, é o é, perdão, gente, eu acabei confundindo aqui, tá? Nesse corpo, na verdade, ele é aí, ó, que é o passado ou arcaico que eu disse, não foi isso? isso. Corpo búdico. Ele, na verdade, ele é o banco de dados da nossa consciência. É nele que fica armazenada toda a nossa evolução, tá? Uhum, Nesse inconsciente passado ou arcaico é onde fica armazenada toda a nossa evolução. A nossa consciência ali, tá? Os dados da isso. nossa consciência. Já o próximo, que é o inconsciente atual, antes falamos do arcaico, agora é o atual. O Uhum, inconsciente atual, também chamado de mental superior ou corpo nirvânico, esse uhum, sim é onde reside a nossa vontade, a força propulsora, a determinação, o desejo, a imaginação.
está nesse corpo aí inconsciente atual, também chamado de mental superior. Logo abaixo dele vem o que conhecemos como corpo mental, também chamado de mental inferior, né? Uhum. E é nele que vai estar a parte racional, inteligência, racionalidade, percepção, né? Associação de ideias, esse tipo de coisa aí está nesse corpo. Logo mais abaixo vai vir o psicossoma, que é o que comumente as pessoas chamam de perispírito, mas tudo Uhum. isso compõe o perispírito, né? Psicossoma, corpo espiritual, perispírito, corpo astral. E nesse aí fica tudo ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos instintos, às nossas paixões, né? Fica então nesse corpo astral, ou psicossoma, ou perispiritual, tá certo? Bom, abaixo desse então, ligando o perispírito, o corpo astral, ao corpo, tem o duplo etérico. O duplo Uhum. etérico, é, nele habita o quê? O fluido vital, a energia vitalizadora do corpo físico, que dá vida a toda a nossa composição, né, Isso. morfológica, dá vida às nossas células, faz com que toda aquela fisiologia aconteça dentro O do nosso corpo da combustível. gente. É o nosso combustível. E por último, o mais denso, o mais pesadão, é esse aqui, É o que é o corpo misericórdia. físico. É o corpo físico, né? Que é esse suporte material que a gente tem para se manifestar nessa dimensão que a gente se encontra, que é a terceira. Não sei se ficou confuso, mas são esses aí os corpos. Então, primeiro, lá, então, o inconsciente puro, que é o átmico, depois vem o corpo, que é o espírito, né? Depois vem o corpo búdico, que é a sede da nossa consciência, é o livro do nosso ser, né? Uhum. Depois dele vem o mental superior, que é onde tem as nossas vontades, desejos, determinação. Depois vem o mental inferior, que é da racionalidade, do pensamento, da inteligência. Depois vem a parte do corpo astral, que é o das emoções, sentimentos, né, instintos. Logo em seguida, Isso. duplo etérico e corpo físico. 7 corpos compondo essa maravilha que somos nós, né? Tudo muito bem Isso. pensado e arquitetado pelo Criador. Isso. E lembrando que pode ter muito mais, né? Mas esses são os que foram catalogados, né? Catalogados, né? Vai saber, né? É, tem gente que fala que somos como uma cebola, né? São diversos corpos, né? Diversas camadas, né? Isso. E é O pessoal. interessante, né? Hum. Hum. Vamos lá, vamos ver Não, o que tô que o lendo pessoal aqui tá. os comentários, né? O pessoal chegando Vai, aqui. lê aí o que o pessoal Deixa eu ver se eu diz. encontro. Aqui a Amélia desejando muita luz, luz, luminosidade para todos nós, maravilha. Para você também, Amélia, e para todos que aqui estão, viu? Um abraço aí para a Jane, né? Nossa, eu tô mexendo aqui, tá saindo tudo do lugar. Quer que eu A veja? Laine disse: Nossa, como precisamos compreender essa verdade sobre como vibrar no bem influencia até na saúde. Ah, muito, Nossa, com você nem certeza. imagina. É fundamental. A Cris Oliveira dizendo: Eu sou gratidão, eu sou luz, gratidão. Que É assim isso seja, mesmo. assim é. A Laine disse que estava turvo, né, a imagem, mas é a qualidade. Eu acho que a internet aqui, né, gente? Fale um pouquinho. Kessinha também entrou aqui, minha colega do curso. Beijo grande para você, Kessinha. E é isso, né, gente? É um assunto. A gente tentou enxugar, né, em É, pouco tempo esse assunto, porque é um assunto que a gente, né, passava o quê? Várias horas, né, Caio? Estudando no sim, ERJ, as meninas que estão aqui, que fizeram parte do curso do ERJ. Mas só para a gente ter uma consciência, né, um pouquinho, pelo menos, que esse corpo aqui, né, é apenas o nosso revestimento para poder dar ao espírito, né, ou perispírito, a capacidade, né, dessa interação com a matéria, né? E o quanto que a gente precisa, né, ter responsabilidade com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vibra, porque tudo isso, né, de alguma forma mexe, chega nesses corpos aí que Caio estava citando. A gente costuma falar, né, que quando a gente vibra negativo, né, é o espírito primeiro que sente, né? A gente estava estudando hoje que, na verdade, talvez esse registro não fique necessariamente no espírito, né? Mas ele fica impresso, né, nesse campo mental, entre o perispírito aí, que vai ser como uma bagagem que vai refletir logo depois no corpo físico.
Então, toda doença que temos, né, hoje, atualmente, né, principalmente as psicossomáticas, né, que são, grande parte das nossas doenças são causadas pelas emoções, a gente tem que analisar que tudo parte dessa região, dessa questão espiritual. Você pensa, você sente, você vibra, ele vai, né, de alguma forma materializar ou né, de alguma forma ir para o perispírito como alguma forma de desequilíbrio que vai reagir no corpo físico, né? Então a importância de vibrar positivo, né, Cairo? Isso mesmo. É, esse tema, ele ao mesmo tempo amplia a nossa mente, nos traz um empoderamento, assim, de conhecer mais quem somos, né? Porque estamos aqui, de que forma é a nossa constituição, Isso. mas ao mesmo tempo ele traz muita autorresponsabilidade, como você estava citando aí. À medida que a gente vai evoluindo, esses corpos sutis, eles também vão se Vamos depurando, fluindo. né, depurando cada vez mais, ao ponto de se confundir com essa própria centelha divina. É o que vai falar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 186, que diz o Uhum, seguinte: há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. E aí a uhum. resposta dos espíritos é a seguinte: sim. E esse próprio envoltório, no caso o perispírito, torna-se tão etéreo que para vós é como A se não força existisse. espírita. É como se não existisse, não é que não existe, né? É o estado dos espíritos puros. Então Nossa, é a muito nossa lindo. destinação, é a destinação de todos nós. Vai chegar um Uhum, momento que todos esses corpos se confundirão com a nossa essência. Essa é a nossa busca evolutiva, é ser uhum. cada vez mais essa essência divina. E aí nesse momento, muitas vezes, que a gente se encontra entristecido, depressivo, ansioso, cheio de Isso. problemas, para um pouco, centra em você mesmo, centra nessa essência que é você, nessa centelha divina que é você, nesse DNA de Deus que está em você, né? Para que você se fortaleça, lembrando dessa luminosidade enorme que tem dentro de si e que faz tudo vibrar para o melhor e para o bem. E lembra da sua destinação, que é a É felicidade verdade. sua e, consequentemente, A a de de todos à todos à sua sua volta. volta, porque quando você se ilumina, você ilumina as pessoas ao seu redor também. Isso. Quanto mais consciência o indivíduo tem a respeito de si, né, mais liberdade, né, e mais paz ele tem para consigo e para com o próximo. Quando a gente começa a Isso. tomar consciência desses corpos, da nossa individualidade, que na psicologia vai falar, né, justamente do ego, da Do persona, superego, né, do superego da persona, do ego, da do indivíduo. sombra e do indivíduo, né, que são esses quatro, né, camadas que vai estar fazendo parte da nossa psique, das nossas questões emocionais. Quando você toma consciência, né, da sua persona, né, que é justamente aquilo que você mostra para as pessoas, que você vem, né, ter conhecimento da sua sombra, ou seja, perdoando a sua sombra, ou seja, tudo aquilo que vai para o seu inconsciente, né, as suas culpas, os seus medos, as suas mazelas, você começa a compreender que você é um ser errante e se perdoa por isso, e se ama por isso, e se compreende por isso, você vai chegar no seu ego, que é justamente, né, o seu espírito, né, o que vai estar ali comandando, né, as suas imagens, pensamentos, né, que vai responder no seu indivíduo. Então, quanto mais você se ama e se compreende, mais total força, né, e compreensão e auto-amor você tem consigo, e assim, né, você vai compreender que não necessita ansiedade, não precisa se culpar quando errar, não precisa culpar o outro, se comparar ao outro, julgar ao outro, porque você se vê no outro, né, porque você sabe que o cada um está no seu processo. E é justamente isso. Estamos em nossos processos e estamos aqui para justamente, né, tomar consciência da nossa totalidade. Isso mesmo. Lembrando que o ego, ele não é algo negativo, como muita gente coloca, Isso né? é, esse A ego aqui é o ego eu, é exacerbação o dele self, é. né? É o O ego, ele self. traz a individualidade. Isso é importante Isso, dentro dessa isso. existência. Ele não pode É, ser exacerbado. Ele isso. O tem que estar ego é no justamente o controle. eu, né? É o eu. É o self que Jonas de Angelis vem falar, né? E é isso, né, gente? Vamos finalizar a nossa live, né? Temos aqui 7h49 e é isso, né? Então vou fazer a nossa prece final. Vou Certo. convidá-los a todos, né, a fecharem os seus olhos. Eu vou ver se eu consigo colocar a musiquinha tranquila Vou até aqui. baixar minha luz aqui, hein?
botar a musiquinha pertinho aqui, né? Que não sei se dá pra ouvir. Vamos dar aquela respiradinha para manter a gente no momento presente. Respiração é vida, gente. Amado Mestre Jesus, Espíritos de luz, anjos protetores que nos acompanham. Deus, Pai e Mãe, Criador, Criadora de todo o Universo. Agradecemos pela oportunidade da vida. Agradecemos por todo o conhecimento que liberta. Agradecemos pelas oportunidades de compreender a ciência da vida, a ciência espiritual. Agradecemos pela oportunidade de todos os dias ter a capacidade de sair das nossas caixinhas que muitas vezes somos colocados, tendo a oportunidade de raciocinar e utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira. Que sejamos capazes de vibrar amor, saúde, paz, compreensão, autorrespeito. Que sejamos capazes, ó Deus, de compreender que somos centelhas divinas, que somos luz, que somos felicidade e vibração positiva. Abençoe, ó querido, todas as pessoas deste mundo, principalmente as que se encontram em aflição, tormento, angústia e doença. Sabemos que de Ti tem toda a cura, tem toda a possibilidade de felicidade, calmaria e paz. Que sejamos capazes de compreender que parte de dentro de nós toda a cura, porque Ti sabes aquilo que está dentro de nós. Que sejamos capazes de nos permitir e desprender-nos de tudo aquilo que nos amarra às ignorâncias. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja. E é isso, né, gente? A Dalva que tá chegando agora. Para quem tá chegando agora, a live vai ficar aqui salva. Caiu até umas luzinhas ali. E é isso, gente, né? A gente vai ficando por aqui. Sábado agora eu tenho live no Conectando Caminhos, né? Que é o meu trabalho que eu desenvolvo, né? O Instagram Conectando Caminhos, só colocar que vai aparecer lá. E sábado agora eu vou estar com a psicóloga Estela. A gente vai estar falando sobre autoaceitação. Tanto aceitação nas questões, né, LGBT, das pessoas homossexuais, homoafetivas, por causa do mês de junho, mas também na visão da psicologia, para todas as pessoas que buscam essa autoaceitação. Tá bom? Tá bom. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e até mais.